Meus queridos amigos, que Jesus derrame sobre nós bênçãos de amor e luz. Esse momento da nossa reflexão foi um momento que nós marcamos com espiritualidade superiora, para que possa estar aqui conosco, derramando sobre nós suas energias balsamizadoras. Basta que tenhamos confiança e que ofereçamos a nossa recepção para que os benfeitores espirituais encarregados do trabalho de passes no Centro Espírita João Moreira Rego possam estar conosco trabalhando esses momentos, as suas vibrações, aplicando-nos o passe de reconforto, de esperança, de saúde para o corpo, mas sobretudo de saúde para o espírito. A nossa reflexão de hoje, nós trouxemos uma mensagem da benfeitora Branca. A mensagem tem como título: Observa o teu olhar. O mundo está cheio de olhos e de olhares. Olhar de cobiça, olhar de inveja, olhar de prepotência, olhar de maldade, olhar de desprezo, olhar de usura, olhar de rancor, olhar de frieza, olhar de dureza. São os olhares típicos da natureza humana, geralmente ávidos de novidades em putrefação, a fim de os comentar, não como realmente aconteceram, mas como pareceram ao olhar de quem os viu apressada e maliciosamente. Não nos é necessário tão somente trocar as pesadas lentes com que presentemente enxergamos pessoas e fatos. Urge retificarmos nossa visão em profundidade, buscando enxergar além das aparências, exercitando o olhar de bondade, olhar de confiança, olhar de amor, olhar de carinho, olhar de amizade, olhar de ternura, olhar de alegria, olhar de justiça, olhar de aprovação. Com semelhante mudança interior, passaremos a enxergar um novo ângulo de cada pessoa e dimensionaremos os acontecimentos com equilíbrio e bom senso, evitando os acréscimos e exageros que sempre correm por conta e risco do observador com segundas intenções. Adotemos como padrão o olhar de Jesus, que via além das aparências, emposando sua divina retina sobre os seres imortais em trânsito pelas anfractuosidades naturais do processo evolutivo. Mesmo dotado de olhar superior, a ninguém condenou ou violentou, lançando sobre a multidão de pecados o olhar da infinita misericórdia. Busquemos o padrão crístico aqui ou mais adiante, e o nosso olhar revelará que já não somos mais censores do mundo, em observando o mal que nele há, mas sim observadores da beleza da criação, já que o nosso olhar estará direcionado para os quadros do bem e do belo, que efetivamente existe em cada criatura, em cada circunstância. A benfeitora
nos convida a exercitar um olhar diferente, porque o olhar da humanidade em geral é esse olhar de maldade, de cobiça, de avareza. E, no entanto, o olhar do Cristo, que ela nos exemplifica, ele nunca olhou para as aparências, ele olhou para o ser belo e bom que existe em cada criatura, que é a nossa parte divina. Ela não quer que mudemos de uma hora para outra, porque isso é impossível. Nós estamos num processo evolutivo, mas nos convida a exercitar esse olhar diferente, esse olhar de bondade, esse olhar de justiça, o olhar de caridade. E trazendo para a nossa exemplificação também, lembremos de Paulo de Tarso. Todos os cristãos conhecem a história de Paulo, que na época se chamava Saulo. Foi um perseguidor dos cristãos. Na época, ele, doutor da lei, lá do Sinédrio, ouviu falar que nos arredores de Jerusalém tinha se fundado uma casa simples, em que estava se adotando outra pregação que não a mosaica. E ele foi para conhecer. E no dia, quem fez a pregação foi Estevão, que com seu verbo fácil comentou sobre os ensinamentos de Jesus. Aquilo revoltou muito Paulo, ele tomou aquilo para o lado pessoal, a ponto que mandou prendê-lo, levando ao sacrifício, apedrejado pela cruz. Apedrejado, não é? Em seguida também mandou prender Paulo, Filipe e João. Mas Gamaliel, Pedro, Paulo foi o perseguidor, né, que chamava Saulo na época. Gamaliel já tinha visitado a Casa do Caminho, que foi o seu mestre, era um doutor também, muito justo, muito honrado, porque a gente imagina que no Sinédrio os doutores da lei só tinha homens corruptos. É porque a maioria sim, mas tinha também alguns doutores da lei honestos. A toda a sua família de Gamaliel era uma família muito culta, muito justa. E ele fez, em seguida, Saulo mandou prender também esses três, não é? Como eu citei. E Gamaliel, como seu mestre, pediu um favor especial, que ele libertasse aqueles homens. Ele disse que libertaria os três, mas Estevão, ele tomou Estevão para o lado pessoal, como uma ofensa pessoal. Daí em diante, ele tomou uma verdadeira aversão para todos aqueles que comentavam, que falavam do Cristo, e começou a sua perseguição. Caminhando para Damasco, onde ia perseguir também Ananias, ao chegar às portas, à entrada de Damasco, Jesus veio ao seu encontro. Nós, se fosse o nosso olhar, a gente ia ver o perseguidor, o cruel, mas Jesus viu o divino que existia naquele homem, a disciplina, a cultura, a justiça, mesmo que no momento fosse o contrário, porque ele imaginava que o correto seria a lei mosaica. Jesus teve um olhar do divino de Paulo. E aí ele chegou ao ponto de depois, segundo Emmanuel, considerar Paulo o seu vaso escolhido. Porque Jesus não vê as nossas imperfeições. Ele vê o nosso lado amor, o nosso lado luz, a essência que fomos criados, a semelhança de Deus. E depois,
Paulo, que conheceu Cristo, ele passou 3 anos no deserto, fazendo seu autodescobrimento, trabalhando como um tecelão humilde, e lá encontrou uma família, um casal, Áquila e Prisca. E depois de alguns meses de convivência, onde no final da tarde do trabalho eles faziam suas preces e comentavam os ensinamentos de Jesus, um dia Paulo perguntou se eles conheciam Saulo, porque eles disseram que tinham vindo de Jerusalém. Eles disseram que pessoalmente eles não conheceram, mas que ele era um perseguidor muito cruel, que a sua família foi devastada, seus amigos, que eles vieram fugidos de Jerusalém, com medo da perseguição. E ele pôde compreender tanta maldade que foi praticada em seu nome, porque nem todos ele acompanhava, eram os soldados do Sinédrio. E quando nós delegamos a nossa autoridade, normalmente quem vai fazer ou faz a mais ou a menos. Então, nesse caso, ele compreendeu que aqueles soldados foram muito mais perversos do que ele tinha imaginado. Então, meus amigos, a nossa benfeitora branca nos convida nesse momento a ter esse olhar diferente, a exercitar, a ter esse olhar de ver o nosso semelhante e ver a nós próprios, o nosso lado também bom e belo. Imaginemos agora, visualizemos que Jesus, nesse momento, está olhando para nós com seu olhar de ternura, olhando o divino que existe em nós. Enquanto retemos a sua imagem, vamos fechar os nossos olhos físicos, abrindo os espirituais, e os nossos benfeitores, encarregados do trabalho da fluidoterapia, no Centro Espírita João Moreira Rego, estão nesse momento derramando benécias sobre nós, trabalhando o nosso emocional, as nossas aflições, enquanto Jesus nos fala o coração: eu estou aqui, nada tem mais. Sintamos essa presença amorosa do Cristo e sintamos as energias sendo trabalhadas, da cabeça aos pés. O nosso corpo, nesse momento, se transforma como lâmpadas fluorescentes. E essa energia que recebemos do Cristo e dos amigos espirituais que trabalham em seu nome, vamos expandindo, fazendo com que elas possam chegar aos nossos irmãos, aos nossos familiares, envolvendo o nosso lar e trabalhando a cada criatura aonde existia a dor e o sofrimento, que essas luzes possam chegar a todos os recantos da terra, favorecendo a encarnados e desencarnados. Creiamos nisso, pois é a realidade. E fiquemos em paz enquanto escutamos, ou melhor dizendo, a música Quanta Luz. Vamos sentir essas energias percorrendo todo o nosso corpo físico e espiritual. Muita paz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre
sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz